Hoje vamos começar a parte 2 do livro Marketing 4.0 do Kotler e seus colegas. E essa parte 2 ela já começa a ficar mais prática sobre o Marketing 4.0, como aplicar e tudo mais, né? Então, a gente já vai começar a projeção e a gente vai começar nossos estudos. Vamos lá. E travou? Vamos lá. Parte 2, novos modelos para o marketing na economia digital. Então, a gente vai começar a entender um pouco melhor os modelos, né? Questões mais práticas disso tudo. Capítulo 5, então, o novo caminho do consumidor, também chamada da nova jornada do consumidor, né? Então, a gente ouve falar muito dessa jornada e ela é muito importante, né? Apesar de muitas vezes na faculdade a gente aprender ela como se fosse algo muito teórico, a jornada do consumidor é fundamental. Entender a jornada do consumidor é fundamental para a gente entender como intervir no marketing durante toda essa jornada. A gente aprende muito marketing como algo muito simples, né? Fazer uma divulgação ali, mas não é isso, né? Não é só isso. Existe um caminho longo a ser percorrido. E quanto mais a gente entende esse caminho, mais estratégias diferentes de marketing a gente consegue fazer, além de só o tradicional, o basicão, que é bem superficial, né? Então, o novo caminho do consumidor, com o aumento da mobilidade, conectividade, o que acontece? As pessoas têm cada vez mais tempo limitado para avaliar as marcas e a capacidade de atenção diminui. E é aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, né? É a poluição. Existe um excesso, uma poluição de propaganda, de divulgação, de marketing, e as pessoas estão cada vez com menos tempo para avaliar elas, cada vez com menos tempo para dar atenção a essa enxurrada que aparece. Então, esse é um ponto. E daí as marcas precisam se destacar da multidão e se conectar de forma mais significativa com os consumidores. Elas precisam cativar essa galera. Pensa no meio de uma bagunça. Precisa ter alguma coisa que brilhe ali. E é isso que as marcas precisam aprender a fazer. Elas precisam brilhar. Esse é um ponto. E para isso, é importante que elas mapeiem esse caminho, essa jornada do consumidor e aprendam a intervir nos pontos que interessam. E aqui eu coloco um ponto. A jornada do consumidor acontece antes mesmo dele querer ou pensar em ser um consumidor. Esse é um ponto, sim, importantíssimo. A jornada do consumidor não acontece quando ele já quer comprar. Não, quando ele já quer comprar, já está lá para o final, vamos dizer assim. A gente tem que entender isso. A jornada, ela tem várias fases. Eu preciso puxar muitas vezes, né? Dependendo do mercado que eu preciso puxar gente que nem estava pensando em comprar o meu produto, eu tenho que puxar esse para compra. Existem vários tipos? Existem, né? Já vi um pouco, né, dos tipos de produto. Então, tem aquele consumidor que ele já quer e ele só está avaliando qual marca comprar. Outros sabem, eles precisam, mas não sabem que precisam. Esses eu preciso puxar, eu tenho que ir lá numa parte da jornada que geralmente a gente nem tinha mapeado, né? Então, vamos lá. As empresas também precisam alavancar o poder de conectividade de defesa da marca pelo cliente. Isso tem muito a ver com tudo que a gente está falando do marketing 4.0, né? Essa questão da interação entre as pessoas fica muito forte. E hoje em dia, as pessoas se ligam muito por questão de outros indicarem, por conta do boca a boca mesmo. Então, assim, o boca a boca é algo essencial. E o que a marca pode fazer com isso? Ela tem que fazer com que as pessoas queiram depender, queiram indicar a marca para outras pessoas. Então, a gente vai para o primeiro tópico do capítulo, que é como as pessoas compram, dos 4 As aos 5 As. Vamos lá. Aqui a gente já tem um ponto importantíssimo, né? Um dos primeiros e mais usados modelos para descrever o caminho do consumidor é o modelo AIDA. Lembrem desse nome. Lembrem dessa sigla e tudo o que ela significa. O modelo AIDA,
Na verdade, a gente podia fazer uma aula só sobre o modelo AIDA. Se duvidar, depois a gente faz um vídeo só sobre o modelo AIDA. Ele é essencial, tá? O capítulo aqui, o Kotler, ele não dá detalhes sobre o AIDA, ele já vai e foca no modelo 5As, que é o que ele quer mostrar. Mas o modelo AIDA é essencial, tá? E o que ele mostra? Ele mostra essa jornada da atenção, interesse, desejo e ação. A atenção é o quê? Como ele está falando, existe uma poluição, um caos danado de propaganda, de publicidade. Eu preciso chamar a atenção do meu cliente. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para que a pessoa brilhe o olho e fale, opa, tem uma coisa brilhando aqui. Eu consegui chamar a atenção nela, mesmo com um excesso, uma poluição, um caos de publicidade. Legal. Consegui chamar a atenção? Ponto positivo, né? Esse é um primeiro ponto. Mas só chamar atenção não é tudo. Então, assim, eu preciso aprender a fazer um marketing, uma propaganda, uma comunicação que chame atenção? Sim, essencial. E a gente já viu, por exemplo, com o Canvas da proposta de valor, como, por exemplo, a gente cria uma mensagem, a gente ainda vai detalhar um pouco mais isso, né? Ainda não está tão detalhado. Mas como a gente cria uma mensagem que chame a atenção do meu consumidor. E para isso é aquilo lá, a gente analisa as dores, as necessidades, os desejos do meu consumidor. Eu preciso ter isso em mente desde a atenção, porque nesse caos todo eu preciso falar alguma coisa que dê um clique no meu consumidor e ele que chame a atenção dele. Quando eu chamar a atenção dele, ele vai começar a sentir interesse, né? Tá. Você me chamou atenção, sua propaganda ali né? me fez ter foco em você. Então, assim, né? Imagina um monte de gente falando, assim, de repente alguém grita assim, você, opa, tô ouvindo o que você está falando. Agora eu preciso fazer com que ela tenha interesse, que ela continue, né? Que ela desperte ainda mais interesse. Ah, legal, você está falando só alguma coisa aí da boca para fora? Ou tem conteúdo aí? E eu começo a despertar interesse. A pessoa começa a avaliar e realmente fala assim, pô, faz sentido, tá me cativando. Depois que a gente cria esse interesse, a gente começa a ir para a fase do desejo. Ela não tá só interessada. Interesse, ainda assim, nossa, tá legal o que você tá falando, tá me interessando. Desejo é um nível que assim, nossa, tá me interessando, mas tipo, eu quero isso também, né? Uma coisa, por exemplo, é que eu dar uma aula de marketing e você fala, pô, interessante que você tá falando aí de marketing, tá legal, tô interessado. Outra coisa que a pessoa fala, meu, eu quero praticar esse bagulho. Eu quero colocar a mão na massa. Vamos aprender, vou fazer isso de verdade. Vamos colocar agora para funcionar o marketing 4.0, bora. Tá? O desejo, né, é esse desejo de fato de fazer. A ação é ação de fato. Nesse caso, né, não é só o desejo mais, mas é assim, meu, vamos lá. A pessoa vai, começa a praticar, começa a fazer o marketing 4.0 de fato. Na questão de compra, que é o ponto que mais focado, né? A ação é a ação de compra. Então, uma coisa eu desejo, não, meu, eu quero comprar de verdade isso, né? Nossa, agora você me deixou de um jeito aqui que eu preciso comprar esse negócio. E daí, com isso, a pessoa vai para a parte da ação e efetiva a ação de compra, tá? Esse é o modelo básico do modelo AIDA, tá? O que acontece? Existem segmentos em que a atenção, de alguma forma, já foi feita, né? Vamos pensar assim. Quando eu estou doente, de certa forma, já criaram um interesse de eu procurar, por exemplo, um médico,
né? O médico não tem que ficar falando propaganda, não, a medicina é a melhor forma e tal. Não, né? Já meio que esse setor já conseguiu a atenção e o interesse do consumidor. E ali, no caso, né, ele está com uma dor, naquela hora surgiu o desejo, putz, preciso ir no médico, né? Então, ele já tem o desejo, assim, eu preciso ir no médico, e ele vai e faz ação. Claro que esse no modo geral. Depois tem um modo específico? Tem. Ele vai ter que, daí entre as várias empresas, planos de saúde, os vários planos de saúde vão concorrer pela atenção do consumidor, vão tentar chamar o interesse por alguns pontos e tudo mais, despertar. Tem toda essa jornada, mas uma macro jornada já foi feita. Alguns setores mais específicos, vamos pensar assim, uma medicina alternativa, alguém que trabalha com, vamos pegar florais, ou talvez pessoas que curam com medicina, com plantas mesmo, né, com aquela medicina mais natural. Daí ele tem todo um trabalho maior, porque a pessoa, né, eu tenho que criar esse macro AIDA, né, essa macro atenção, a pessoa tem que aprender que esse tratamento é interessante, né, chamar atenção, fazer com que a pessoa comece a ter interesse, comece a avaliar, até chegar um tempo que, depois de tanto se argumentar, a pessoa começa a ter desejo de fato, fala assim, meu, esse é o caminho, eu quero esse caminho, e depois vai lá e faz ação. Então, existem setores que o AIDA já está meio que trilhado, e daí é mais rápido, essa jornada toda é mais rápida. E se você está num setor novo, eu tenho que gastar mais tempo para fazer cada uma dessas etapas, tá bom? Vamos lá. O Derek Hilker, da Kellogg, né? A Kellogg é uma faculdade muito forte em marketing, né? Se duvidar, nos Estados Unidos, a mais forte em marketing é a Kellogg, né? Não posso afirmar com certeza, mas ela é muito forte. Vamos lá. Então, o Derek, ele modificou o AIDA por 4 As. Eu gosto do AIDA, né? Mas vamos lá. Ele modificou para 4 As. Que daí ele colocou assimilação, atitude, ação e ação nova. O que ele fez? Ele pegou interesse e desejo e juntou em atitude e criou um estágio novo chamado de ação nova. Minhas considerações. Interesse e desejo, apesar de parecer parecido, existem diferenças, né? Uma fase tem um perfil um pouquinho diferente do outro, né? Claro que tem muito assim da intensidade, mas não é só a intensidade que muda, né? Existem algumas estratégias diferentes para cada uma dessas fases. Mas ele simplificou aqui esses dois em atitude, tem sentido, faz sentido também de alguma forma, e criou ação nova, que é algo interessante, né? Opa, não adianta o comprador comprar uma vez só. O legal é fazer ele comprar várias vezes. E daí por isso que a gente fala tanto da pós-compra, né? E tudo mais, porque é importante eu cuidar também do consumidor depois que ele comprou, para fazer ele voltar mesmo. Então, todos esses, o modelo AIDA, os 4As e os 5As que a gente vai ver, eles funcionam de certa forma como um funil, o famoso funil de vendas, né? O funil de consumo. Então, no começo, a assimilação ou a atenção que a gente, né, no AIDA é a atenção, nos 4As é a assimilação. Eu preciso fazer com que a pessoa tenha atenção, que ela comece a assimilar a ideia da marca. São várias marcas disputando a atenção do consumidor. Dessas várias marcas, né, já nem todas vão conseguir atenção, né, já tem um primeiro filtro. Da atenção, dependendo do mercado que eu estou atuando, várias marcas diferentes chamaram a atenção do consumidor. Depois disso, ele vai começar a analisar qual que ele gosta mais ou não. E daí a atitude, né? Opa, para qual marca ele tem uma atitude mais positiva ou negativa. Beleza. Depois ele vai decidir se vai comprar ou não, se faz ação ou não, né? Se ele fizer ação, já é um número bem menor de pessoas que compram. E as pessoas que repetem a compra é um número ainda menor.
Isso tudo é um funil de venda, né? E é bem importante eu considerar isso. Na era pré-conectividade, então, era importante, né, para o consumidor, ele avaliava se ele gostava ou não das marcas, né? Então, era sua visão individual que determinava a atitude em relação às marcas. Na era da conectividade, a atração ela vem influenciada pelo grupo. Isso o Kotler e os demais autores já falaram em outros capítulos, né? Que ele está trazendo de novo isso. Então, assim, antes era o indivíduo que decidia a compra e hoje em dia é muito mais coletivo isso, né? Então ele fala isso, né? Quando se trata de entender as marcas, os consumidores agora se conectam ativamente entre si, desenvolvendo relacionamentos de pesquisar e defender. Então, o consumidor agora pesquisa mais sobre as marcas e alguns consumidores defendem. E daí, esse é o ponto essencial, né? Ter cada vez mais defensor da marca. Quanto mais defensor, mais você consegue criar essa conversa, né, dos 4 Cs que a gente viu do marketing. Mais conversa a gente consegue gerar, mais prova social, né? A gente vai ver os gatilhos sociais, mais prova social a pessoa tem de, nossa, né? Tem várias pessoas falando e defendendo a marca. Então, mais as pessoas começam a acreditar, né, na tua promessa de marca. Com base nessas exigências, o caminho do consumidor deveria ser reescrito como 5 As. Por quê? De certa forma, o que a gente adiciona aqui é a apologia no final, né? Então, a pessoa vai assimilar, ela vai ser atraída ou não por determinadas marcas, depois elas vão começar a argumentar sobre o seu produto. Dependendo dos argumentos, eu escolho uma e faço ação de compra. E depois que eu comprar, o importante é que, né, as marcas vão buscar fazer com que você comece a defender, fazer uma apologia e falar assim, meu, essa marca é boa, eu recomendo ela. Então aqui está 5 As, né? Assimilação, atração, arguição, ação e apologia. As 3 mudanças, né? Mudança, como a gente falou, o consumidor era influenciado individualmente, agora ele é influenciado pela comunidade. Mudança 2, a fidelidade era definida pela retenção ou recompra. Agora, não é tanto pela retenção ou recompra, mas sim pela defesa da marca. E a mudança 3, hoje está difícil aqui os sons, hein? A mudança 3, para entender as marcas, clientes se conectam ativamente entre si em relacionamento de pesquisar e defender. Né? Tem muito a ver com a mudança 1, né? Mas tem essa questão do consumidor ativamente ir pesquisar, do consumidor ativamente defender alguma marca. Vamos lá. Primeira fase, então, dos 5 As, assimilação. Aqui, o consumidor tem uma atitude mais passiva. Ele está aqui, está na internet, está na TV, vem propaganda, né? Está assistindo um vídeo no YouTube, vem propaganda. Tá jogando no celular, vem propaganda. Né? Aquela coisa, o marketing tradicional. Né? O marketing tradicional é basicamente focado na assimilação, né? Na primeira parte do funil. E daí as marcas, né, que trabalham só com marketing tradicional, faz assim, ó, joguei lá, né, atrair ou não o consumidor, quem atraiu, daí ele que se vire para fazer o resto da jornada, né? A empresa meio que fica tranquila, assim, né? Faz o resto da jornada por conta aí, né? Então, a assimilação é isso. Passivamente, os consumidores são expostos a várias marcas, né? Várias marcas anunciando e tudo mais. E daí, né, o consumidor pode gostar da tua ou não. Se ele gostar, depois, se a gente não fizer o resto, ele que se vire para continuar a jornada. Mas não é o caso, né? A ideia é fazer com que ele continue trilhando a jornada e quanto mais a empresa conseguir ativamente trabalhar nisso, mais fácil dele completar o funil, né? O segundo A, então, é a atração. Então, dessa variada lista de marcas, eles vão ser atraídos por algumas. Então, quanto, né? Quão atraído, né? Quanto a gente consegue fazer com que a pessoa seja atraído para a nossa marca em relação às outras. Aqui ele coloca, né?
As marcas que têm fatores UAU, né, que o Kotler vai explicando mais para frente, as marcas que têm fatores UAU, elas conseguem ter mais chance de entrar nessa lista e até mesmo ficar no topo. A arguição. A arguição é quando o consumidor vai pesquisar mais sobre essa marca. E daí, não é só a marca, tá? Mas ele vai ser exposto a vários argumentos, a várias justificativas do porquê comprar aquela marca. O consumidor pode olhar a justificativa só de uma marca ou de várias, né? Hoje em dia existem sites que avaliam vários produtos. Produto físico, tem muito canal no YouTube, né, que faz avaliação entre tipos de celular, de tipos de não sei o quê, né? Assim, tem vários objetos, né? Eu não sou muito consumista, né, apesar de dar aula de marketing, mas existem de tudo, né? Avaliações. Então, assim, o consumidor, ele vai, quando ele chega na arguição, ele vai pesquisar mais sobre o produto. Claro, tem alguns produtos que a gente não precisa tanto. A gente vai lá no mercado, tem cinco marcas de um produto que eu quero comprar. Você vai, a arguição pode ser, às vezes, só a embalagem mais bonita, né? Daí ela mistura ali com atração, né? Pode ser por causa do preço, né? O argumento é que é mais barato. Talvez pelas informações técnicas que tem. Vai variar. Outros produtos, a argumentação vai ser maior. Né? Então, se eu for comprar uma casa, um carro, ou um celular, ou um computador, daí eu vou pesquisar mais a fundo, né? Vão ser mais informações que eu preciso para fazer essa compra, em geral. Na arguição também, a atração da marca precisa da confirmação de outros para que o caminho possa continuar. Tá? Então, assim, geralmente aqui eu quero saber o que os outros estão pensando também. Tá? Então, avaliação na internet e tudo mais é importante. E quando ele fala de outros, a gente vai entender isso mais para frente, muitas vezes a ideia não teve tanta influência da marca. É eu ver o que outras pessoas que nem são ligadas à marca estão falando sobre ela. Legal. E daí, esse aqui é o ponto, né? Eu preciso, até que o marketing tradicional trabalha bem, né? Até a atração, ele vai. Na arguição, eu preciso de um trabalho diferenciado. E depois da arguição que vem a ação, né? Então, na ação que, de fato, ele vai decidir se compra ou não. Então, se eles forem convencidos pelas informações adicionais obtidas no estágio de arguição, os consumidores passarão à ação. Esse é um ponto essencial. E daí, da ação, se eles gostarem, né? Se aqui, né, o consumidor já que está mais inteirado, né, já tem um relacionamento mais próximo com a marca. Se esse relacionamento for bom, eles vão começar a ser advogados da marca e defender a marca, recomendando espontaneamente marcas que adoram, ainda que não sejam solicitados a fazer. Como a gente viu antes, pode ser que ele seja solicitado, mas geralmente não pela marca, mas se alguém estiver criticando ou se alguém perguntar qual marca recomenda, né, nem sempre ele vai ficar falando livremente. Esses são os advogados, os apologistas fortes da marca, mas a maioria, quando alguém pedir recomendação ou talvez criticar a marca, ele vai entrar em ação e fazer apologia defendendo a sua marca. Então, a gente tem esses 5 atos. Na assimilação, ele vai, né, falar, eu sei, beleza, eu sei que você existe, né? Basicamente isso, eu sei, né, que existe tais faculdades, tal, legal, beleza, eu sei. Na atração, assim, eu gosto, né? Eu já sabia que você existia e, eu gosto de você, né? Ainda não sei, né, quanto que eu gosto, mas ainda existe alguma afinidade. Na arguição, estou convencido. Né, eu gostava de algumas marcas, mas, você me convenceu, realmente vale a pena comprar contigo. E daí, quando ele fala isso, ele vai para ação e, então, estou comprando, né? Ele compra e na apologia eu recomendo, né?
eu comprei, né? Passei por toda essa jornada e eu recomendo essa marca. Os estágios 5A nem sempre são diretos, sendo às vezes até em espiral, né? Então, como eu até falei lá, existe, por exemplo, um macro AIDA e depois vai ter um micro AIDA, né? Então, assim, pelo menos eu já concordo com o estilo de tratamento, com o estilo daquilo que eu vou comprar, né? Eu posso escolher uma faculdade, eu posso escolher um curso livre, né? Um curso que não é reconhecido pelo MEC, né? Ou fazer um curso de marketing digital por fora, né? Que não vai ter o diploma de graduação e tal, né? Eu posso escolher outros. Alguns já são mais firmados. Outros eu vou ter que fazer, né? Um estágio de AIDA de tipo, gostei da ideia, e depois um de gostei do seu produto, né? Então aí vai ter uma espiral, e outros são mais diretos. Alguns vão, eu acho que está aqui, né? Em outros casos, por exemplo, não, é aqui. Em alguns casos, por exemplo, a pessoa pode até pular de fase, né? Ela, tipo, ela foi direto para ação de compra, né? Ela foi lá, escolheu qualquer produto, né? Colocou no carrinho de compra e foi, né? Então, assim, pode pular algumas partes, por exemplo, ele pode ir da atração, ele foi atraído por uma marca ali, nem teve muita arguição, né? Qual é melhor? Não, fui atraído pelo design e tal, legal. E também tem, por exemplo, casos em que os advogados podem nem ser comprador. É o caso que ele dá no livro, e é um caso bem interessante da Tesla, por exemplo, né? Quase ninguém tem um carro da Tesla, né? Mas já é uma marca, porque como ela trabalha com energia renovável e tudo mais, já tem defensores da marca mesmo que eles nem tenham comprado o produto. A Apple também faz um pouco disso, né? Nem todo mundo tem iPhone, mas tem muita gente que defende, né? Diz que é bom, mesmo sem ter comprado um. E aí várias outras coisas, né? Claro, não é tão vários assim. Mas existem algumas categorias que eu posso defender a marca sem nem ter comprado ela. São marcas muito fortes, é claro, né? Segundo tópico do nosso capítulo 5, da assimilação à apologia. Então, do começo, de ser atraído por alguma marca, até fazer apologia sobre ela. Vamos lá, a zona POV, né? Decisões de comprador, através de 5 Ps, elas passam por uma combinação da própria influência externa e influência dos outros, que está aqui nessa imagem, né? Então, as pessoas, elas são influenciadas por esses 3 elementos, tá? Influência própria, dos outros e externa. Vamos explicar um pouquinho melhor. A externa vem de fatores estranhos aos consumidores, disparados pela marca. Então, eu, como marca, faço o meu marketing. Eu jogo propaganda para você. Né? O marketing tradicional trabalha com influência externa. A marca jogou e foi. É só isso que conta? Não. A influência dos outros também é muito importante. E o que é a influência dos outros? É o círculo próximo de amigos, familiares e também uma comunidade independente. Então, quando eu vou analisar em que lugar, por exemplo, eu quero um lazer, né? Um espaço de lazer, quero fazer alguma coisa diferente na minha cidade ou em outra cidade. Eu vou no TripAdvisor, por exemplo, e hoje está difícil o som aqui, né? Eu vou no TripAdvisor e analiso as avaliações. Pessoal, gostei, não gostei. Eu vou escolher um filme, eu analiso, né? Tem vários sites aí que analisam e falam qual filme é bom, qual que não é. Então, é a influência do outro. Não, a marca em si, ela não está ali influenciando. Ela pode até, né, pedir para familiar, mas pode. Mas as pessoas estão vendo que outras pessoas comuns estão falando daquela marca. Então é isso. Aqui os JMN são mais influentes. A gente viu as subculturas, né? Os jovens, mulheres e netizens. Eles são muito influenciadores. Aí é um ponto importante. Por isso que o livro foca nesses 3, né? Porque eles são ótimos influenciadores. Então,
contar com a ajuda deles aqui nessa fase, né, nesse tipo de influência é essencial. E a influência própria. Então, quando a pessoa já tem experiência com a marca, já interagiu com ela e tal, ele pode tirar as próprias conclusões. Agora, ele não precisa só depender do que a marca está falando ou do que os outros estão falando da marca, mas ele pode, por conta própria, falar, não, eu gostei, não gostei, né? Ele já tem mais autonomia aqui. Então, aí que eles falam assim, a influência externa muitas vezes é que atinge os consumidores primeiro, né? Primeiro eu ouvi a marca, né? Eu fiquei sabendo que ela existe. Se ela conseguir desencadear a conversa, lembra desse C do marketing, a conversa com influência externa, então a marca pode, né, com influência externa, desencadear a conversa, mas daí ela começa a ir para a influência dos outros. Daí são pessoas conversando com outras pessoas sobre a marca. Aí fica muito mais forte. E aqui eles falam, né, dessa importância, né? 83% das pessoas aqui nessa pesquisa, né, disseram que confiam nos amigos e na família como a fonte mais confiável de publicidade. E 66% prestam atenção nas opiniões que os outros postam online. Isso em 2015, né? Em pouco tempo, né, a gente está em 2021, em pouco tempo, isso provavelmente já aumentou muito, né? Quando a gente fala que as mudanças são grandes, elas são grandes, né? Provavelmente, hoje em dia, é muito mais de 66%, né? Se não for, quem está aí na internet, né, talvez alguns não tenham na internet para prestar atenção, mas quem está na internet provavelmente presta atenção nisso, né? Claro, para compras mais importantes que requerem maior pesquisa e tudo mais, né? E daí vem aqui um ponto importante. Os consumidores são mais abertos a influências durante o estágio de arguição e ação. Então, né, é na arguição um ponto importantíssimo para trabalhar com a conversa, para fazer com que pessoas conversem com outras pessoas sobre os produtos. Legal? Vamos lá. Compradores estreantes em uma categoria de produtos costumam passar por todos os 5 As e contam muito com a influência externa. Então, assim, quando eu estou começando, né, eu não conheço muito o produto. Então, assim, é mais mesmo a propaganda da empresa. E daí o share of voice conta muito, né? A empresa que faz mais propaganda, só fala o nome dela, não precisa falar nada mais, né? Só coloca o nome dela, né? SBT lá, Jequiti, né? Aquela piada lá, né? Jequiti. Só de eu colocar o nome, só de eu ficar martelando o nome, beleza. Para consumidor inicial, é o ponto principal. Eu vou começar o funil de vendas com isso, tá? Mas o funil de vendas não é só isso. Mas é importante para eu conseguir mais consumidor, ter um share of voice importante. Se não for do consumidor de massa, pelo menos ter um share of voice forte no meu segmento, tá? Só que daí, algumas pessoas que já compraram algumas vezes, que já estão mais inteiradas no produto, ela começa a pesquisar mais. E daí ela começa a ouvir mais a opinião dos outros. Então, assim, às vezes eu não conheço o produto, beleza, eu fui lá e tal, ouvi e comprei do vendedor. Mas daí eu começo a ouvir mais o pessoal falando, começa a me interagir mais sobre aquele assunto e ver assim, opa, parece que, pelo que o pessoal está falando, um outro curso lá é mais interessante, né? Opa, o produto do concorrente, pelo que o pessoal está falando, é melhor. Então, aqui, a influência dos outros, né, das outras pessoas, conta mais. E daí, quando você está muito experiente já e tem muita interação com as marcas, você pode, por conta própria, decidir, já provei de 3, 4 marcas diferentes, eu digo, essa aqui é a melhor. Né? Então, é minha própria influência que determina mais. E aqui eles trazem, né, essa mistura dos 5 As junto com a zona POE, né? Então, começa ali na assimilação, ela está nessa influência externa, talvez um pouco dos outros também, quando a pessoa recomenda, né? Se a pessoa recomendar e tiver propaganda externa, propaganda da empresa, melhor, mais forte, porque daí a pessoa falou e não é uma marca desconhecida, né? Isso ajuda. Então tá, na assimilação vem muito a questão da influência dos outros e externa. Na atração, muito da externa, né? A marca tem que começar a mostrar atrativa, né? Não adianta, por exemplo, alguém recomendar, daí você chega
no Instagram da pessoa, no site e tal, e você vê um negócio meio capenga, né? Isso aí desanima um pouco. Então é importante, né, nessa fase da atração, uma coisa externa, uma externa que a gente diz, né, externo ao consumidor e própria da marca, né? Então a marca tem que trabalhar bem essa coisa para ser atrativa para as pessoas. E daí depois na arguição volta aqui, né, do externo para os outros, ela vai ouvir as pessoas falando e tudo mais, e daí ela escolhe se faz ação ou não. Que daí junta na experiência própria, porque daí volta para a pessoa, né? Opa, eu vou comprar ou não. E depois de muito tempo, né, de muito tempo aqui nesse ciclo, ela consegue, né, por experiência própria, saber o que é melhor ou não e começar ou não, de preferência sim, né, fazer apologia à marca, ao nosso produto. Esse é o ponto, né? Legal. E daí a gente vem para o resumo, né? Em resumo, a gente tem o quê, então? O conceito do marketing 4.0, em última análise, visa conduzir os clientes da assimilação à apologia. Então, ele precisa assimilar o produto, passar por toda a jornada do consumidor até começar a defender tua marca, né, incessantemente. Esse é o ponto fundamental. E isso a gente faz principalmente com base nessas 3 fontes de influência. A influência própria do consumidor, a influência dos outros, que não é a influência da marca, e a influência externa, que é a marca, que é a empresa, de fato, falando sobre si. E daí, por fim, as perguntas para reflexão. Como sua marca pode identificar e alavancar os pontos de contato mais críticos, né, no caminho do consumidor? Quais são? Quais são os pontos mais críticos? Talvez a gente até faça a arguição bem já. Às vezes até isso já está bom. Mas está faltando melhorar a atração e assimilação, né? Então está faltando chamar consumidor novo, né? Os que estão, já estão, né? Eles argumentam bem e tal, mas não está vindo gente nova para o funil. Então, eu tenho que identificar bem em que parte, né, da jornada do consumidor está faltando gás e focar lá. Segunda pergunta, como sua empresa pode melhorar a favorabilidade da marca e otimizar as campanhas de marketing, avaliando os 3 principais fatores de influência: externa, interna e dos outros. Então, como que eu faço para que mais pessoas sejam favoráveis à marca, que mais pessoas façam apologia à nossa marca, né? E contando esses 3 pontos que a gente acabou de falar, né? Não precisa focar tanto, mas esses 3 pontos de influência. Legal? Perguntas para reflexão, vamos pensar um pouco e até mais então. Gente, muito obrigado.